irmãos que abram suas Bíblias, por favor, na segunda carta de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, nós vamos nos concentrar no verso 16 até o final. E nós queremos, meus irmãos, continuar falando sobre as Escrituras Sagradas. De manhã já tivemos uma aula com Lucas, tivemos uma pregação baseada em 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 10 em diante. Aliás, o pastor Fábio pegou lá no verso 1 e deu um enfoque ali ao final do capítulo 3, a inspiração das Escrituras, bem como a necessidade de pregá-la, com ênfase, capítulo 4 até o verso 5. E agora à noite nós vamos continuar com esse propósito de falar da palavra de Deus, das Escrituras. Meus irmãos, as Escrituras é a nossa ferramenta, é a nossa regra de fé e conduta. Todo crente tem que ter a palavra de Deus 24 horas junto dele. De alguma forma você precisa, na hora que você precisar sacar da palavra de Deus, ela tem que estar à disposição sua. Nós não podemos deixá-la jogada para lá. Hoje é muito fácil. Se tem uma coisa maravilhosa que Deus nos permitiu, é a acessibilidade à palavra de Deus e as suas diversas versões. Agora, teve um tempo em que a palavra de Deus ela foi colocada no cantinho, e ela foi esquecida, e ela foi tirada da presença das pessoas. Foram anos de trevas, de escuridão, de falta de luz, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus é a luz. E onde não há o Senhor Jesus, há trevas. E a reforma protestante, naquele 1517, 31 de outubro de 1517, claro, meus irmãos, tem todo o histórico anterior, e a história continua, e nós estamos sempre em reforma, mas naquele dia, meus irmãos, naqueles dias, marcaram de fato a volta à palavra de Deus. É isso que nós queremos dar ênfase, é o que Pedro está fazendo, é que a palavra de Deus dá ênfase o tempo todo no valor da sua palavra. Sem a palavra de Deus, nós não temos como ouvir o nosso Pai. Um filho que não ouve o Pai, um filho que não recebe do Pai direção, orientação, é um filho que pode, obviamente, se perder facilmente, porque ele não tem instrução, ele não sabe ainda tomar decisões. E nós, sem a palavra de Deus, nós não sabemos o que fazer. Precisamos dela. Eu não sei se alguém já ouviu uma história de um fazendeiro, um homem que era muito rico. Isso é uma história, Um homem que era muito rico, e no seu aniversário ele decidiu dar um presente para aqueles empregados que trabalhavam mais próximo dele na sua fazenda, Então ele vai convocar ali para sentar à mesa perto dele aquelas pessoas que era o jardineiro da casa dele, o cocheiro, aquele que cuidava dos animais e das carroças, dos transportes. Ele chama a cozinheira também e chama o mensageiro, o rapaz, o jovem, o office boy, que ajudava a levar as mensagens para lá e para cá. E ele põe sobre a mesa, na frente deles, 4 exemplares da palavra de Deus, a Bíblia. E ele põe ao lado de cada exemplar uma quantidade de dinheiro. Ele fala: olha, vocês sabem que é o meu aniversário, eu gosto de presentear no meu aniversário. E eu trouxe uma Bíblia, e também está uma quantia de dinheiro, vocês precisam escolher qual que vocês querem. Todo mundo queria a Bíblia, mas estava difícil pegar a Bíblia, Porque o jardineiro ele disse o seguinte: olha, Senhor, eu gostaria muito da Bíblia, mas eu não sei ler, então o dinheiro vai ser mais útil para mim. E o cocheiro, ele vai pelo mesmo caminho. Ele fala: olha, eu até sei ler, mas a minha esposa está doente, portanto o dinheiro vai ser muito oportuno para mim nesse momento. A cozinheira, ela pega e diz: olha, eu sei ler, mas eu não tenho tempo de ler, mal tenho tempo de folhear uma revista ou um jornal. Nesse sentido, o dinheiro para mim é muito mais útil. Ele olha para o rapaz então e fala: bom, rapaz, eu estou vendo seus sapatos, eles estão muito estragados, deformados, ruins, e você anda para lá e para cá, por certo você precisa de um sapato novo e o dinheiro vai ser muito útil para você. De fato, eu preciso muito de um sapato novo, eu preciso demais de um sapato novo.
Mas eu sempre quis ter um exemplar da palavra de Deus. A minha mãe, ela disse que a palavra de Deus era melhor do que o ouro. Portanto, eu quero a palavra de Deus. E ele dá a palavra, a Bíblia para aquele jovem, e ele fica encantado com a Bíblia. E ele começa a mexer na Bíblia, folhear. E ele vai folhear aquela história que nós conhecemos. Né? O que ele acha dentro da Bíblia? Um cheque bem robusto, né? Um valor em pagamento bem robusto dentro da Bíblia. Por certo, talvez tivesse nas outras também. Mas a alegria daquele jovem não era aquele cheque, por mais que ele precisasse daquele dinheiro. De fato, era a palavra de Deus. Eu estava vendo essa história, achei interessante, e eu lembrei de mim mesmo quando eu me converti, e eu queria uma Bíblia, eu queria uma Bíblia. Meus irmãos, foi uma novidade tão grande para mim quando eu ouvi a palavra de Deus, que eu queria uma Bíblia. Eu não dava, porque naquele tempo não era como hoje, que você vai e compra uma Bíblia. Vocês têm dinheiro para comprar uma Bíblia? Todos nós temos. Naquele tempo não dava. Era caro ter uma Bíblia. E não deixei para comprar uma. Eu me lembro direitinho. Eu morava em Volta Redonda, a igreja que eu frequentava, uma outra cidade, porque lá que eu me converti. Aí eu peguei e fui comprar um exemplar da Bíblia e estava, meus irmãos, vários exemplares, mas era muito caro. Hoje a gente vai na Fiel e outra Bíblia, todo jeito, todo preço. Aí eu fui vendo, essa tão bonita, essa bonita. Aí cheguei uma vez que eu dizia assim, ó, sem exagero, dessa grossura, folha de jornal quase, mas é a que eu pude comprar. E eu marquei aquela Bíblia toda. Estou falando para mim agora. Eu marquei aquela Bíblia. Eu fui marcando de Gênesis a Apocalipse, marcando, lendo, marcando. Falei, eu achei. E eu ouvi uma vez um pastor me falando que, aliás, ele estava ensinando a gente na faculdade, e ele falou assim, olha, vocês têm que ler a Bíblia, ler, até vocês acharem o tesouro nela. Falei, que legal, né? Achar o tesouro. O tesouro pode ser Cristo, sim, com certeza. Mas a partir de Cristo há tantos tesouros que nós encontramos na Bíblia, que a gente, meus irmãos, de fato, é enriquecido. Alguém disse que é de fato um autor desconhecido, que a Bíblia é o único livro que você lê, cujo autor está presente na hora da sua leitura. Né? Outros livros o autor não está presente, mas a Bíblia, o autor, ele está presente. Eu vou ler já, meus irmãos, a introdução, a carta, tá? Os textos que eu sugeri, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa carta de Pedro, nessa segunda carta, principalmente, que é o foco nosso nessa noite. O autor é Pedro, tá? Há muitas discussões, mas não é o caso agora para a gente estar discutindo isso. Mas a conclusão vai chegar, de fato, na pessoa de Pedro, o que fez com que esse livro fosse incluído, né, incluso no cânon bíblico, com a autoria de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. E ele escreve para quem? Os destinatários dele é o mesmo destinatário da primeira carta. Porque aqui na segunda, lá no capítulo 3, verso 4, ele diz, aliás, verso 1, ele diz, esta é a segunda carta que eu vos escrevo. Então, é a segunda carta mesmo, para as mesmas pessoas. E na primeira carta, ele vai escrever para quem? Para aquelas pessoas que estavam dispersas, né? Em várias regiões, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Essas pessoas que são alvo dessa carta. Havia um problema. Se na primeira carta o problema eram as perseguições, na segunda carta eram os falsos mestres. E estava sério o negócio, estava feio a coisa. Então Pedro escreve duas cartas em duas situações bem complexas. Isso era muito comum nas igrejas naqueles tempos. A gente vê as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, e as outras cartas de Paulo, Colossenses, quantos problemas haviam nesses lugares. E aqui, meus irmãos, falsos ensinos, falsos mestres, pessoas trazendo um ensino meio estranho dentro da igreja. A origem desses falsos ensinos, muitos tratam como sendo proto-gnosticismo, um gnosticismo primitivo. Bom, quem lê e estuda esses textos, sabe que nesse período do primeiro século não era muito comum o gnosticismo ainda, de uma forma bem estruturada. Mas todos quase concordam que sim, havia o gnosticismo, por isso que chama de proto-gnosticismo. Ele está no seu princípio. Mas Pedro fala muito de conhecimento, ele responde, como Paulo fala também em Colossenses. Pedro está respondendo a um tipo de sabedoria que aquelas pessoas tinham, por isso eles atribuem a esse gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, nesse caso desses falsos mestres,
era um conhecimento espiritual que se colocava numa condição de superioridade aos demais crentes. Estou colocando junto com vocês aí, tá bom? Então, esses são os falsos ensinos, os falsos ensinadores lá. O que eles diziam? O que eles traziam como falso ensino? Está tudo nessa carta de Pedro, tá? Claro que nós não vamos ler, mas eles negavam o senhorio de Jesus Cristo, tá? Eles denegriam a festa do amor, a festa ágape, a festa cristã. É como se nós estivéssemos hoje fazendo uma grande festa aqui, juntos, depois celebrássemos a ceia. Isso para eles tinha uma coisa meio marginalizada por esses ensinadores falsos mestres. Eles não se importavam com os pecados do corpo. Tem tudo a ver com o gnosticismo mesmo. Então eles praticavam a imoralidade. Se o corpo fizesse, não tinha problema, porque há uma espiritualidade, há uma alma, né, que está num grau de superioridade, não há problema com o corpo corruptível. Então a imoralidade era normal no meio dessas pessoas. Não se importavam então com os pecados, eles zombavam da parousia, que é a volta de Cristo. E aí Pedro vai responder, inclusive, nesse capítulo 3, de uma forma bem composta. Pedro vai responder sobre a volta de Cristo, ele vai descrever como ela vai acontecer. E além do mais, entre tantas outras coisas, eles distorciam as Escrituras. Que Escritura? Antigo Testamento que eles tinham, né, disponível em suas mãos, distorciam os escritos de Paulo. Pedro cita isso. Esses falsos mestres distorciam tudo que era verdade, e a mentira passa a ser verdade. O propósito da carta, para a gente ter uma ideia, diante então de uma heresia crescente, Pedro escreve para encorajar, né, o crescimento espiritual e pessoal de cada irmão, cada membro daquela comunidade, através de quê? Através da mensagem das Escrituras, como base para a sua segurança espiritual, para a sua segurança eterna. Porque Pedro, nessa carta, ele está indo além daquela obra da cruz que já estava feita na vida deles. Pedro vai focar a volta de Cristo. É disso que ele vai estar falando nessa sua segunda carta. Então, de que forma que Pedro encoraja essas pessoas, né? Primeiramente, através do testemunho dos apóstolos sobre a divindade e glória de Cristo. Então ele divide aí, a gente pode dividir esse texto nessas duas partes, segundo a gente vai ver também, que a primeira dela é através desse testemunho dos apóstolos sobre a divindade e glória de Cristo. Essa mensagem dos apóstolos, uma mensagem recente de alguém que morreu na cruz. E Pedro vai enfatizar: vocês têm conhecimento dessa mensagem. Essa foi a mensagem que nós levamos até vocês. O Cristo Deus, o Deus que se encarnou, o Deus que morre na cruz. Vamos ao texto, versos 16 até o 18, e deixem aberto para a gente ir acompanhando através da leitura. Porque não seguimos fábulas engenhosas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares de sua majestade, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando, pela glória majestosa, a seguinte voz lhe foi dirigida: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E nós mesmos ouvimos essa voz, dirigida do céu, quando nós estávamos com ele ali naquele monte santo. Ele está falando, né, do monte onde tudo isso aconteceu, que está descrito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, aquele encontro de Tiago, Pedro e João, e eles viram a transfiguração de Jesus ali naquele monte. E ele está agora descrevendo essa transfiguração como uma figura da segunda vinda de Jesus Cristo. E a gente pode entender isso bem, meus irmãos, porque eles viram, eles conheciam o Cristo que morreu na cruz para salvá-los. Agora, eles todos, para aquele povo daquele primeiro século, Cristo poderia voltar a qualquer momento, como para nós também. Uma vez que ele foi ao céu, a sua volta ninguém está para acontecer. E eles estão aguardando. E essa é a tônica, né, da mensagem dessa segunda carta. E ele escreve, meus irmãos, a segunda carta de uma forma bem crescente. Se a gente fosse pegar e ler esse texto desde o começo do capítulo 1, ele vai começar falando sobre a necessidade de crescimento espiritual daqueles irmãos. Então, se você pensar bem, Pedro está chamando a atenção deles para olhar para as Escrituras,
eles precisavam crescer do capítulo 1, do capítulo 1 até o verso 11, ele está tratando disso, e esse crescimento, ele vai se dar pela única verdade do Evangelho, ele está enfatizando isso também. E esse Evangelho está registrado pelos apóstolos e pelos profetas. E Pedro chama atenção, ele primeiro vai mostrar a questão dos apóstolos, mas depois ele vai chamar atenção, olhem para os profetas. Então isso está registrado para o crescimento de vocês. E esse olhar para as Escrituras, para os apóstolos, para o ensino deles e para os profetas, vai equipá-los para enfrentar os falsos mestres e as suas heresias, obviamente. Aí a gente pode pensar, é muito difícil nós lutarmos com as nossas próprias forças contra o pecado, contra o mal, contra as coisas, meus irmãos, que nos assolam dia a dia. E por fim, no capítulo 2 ele trata dessas heresias, esses falsos mestres. Mas por fim, meus irmãos, os preparará. O olhar para as Escrituras, o atentar para as mensagens dos apóstolos, vai equipá-los para enfrentar, vai prepará-los para o grande dia de Cristo, o Cristo que vai voltar. Então, se você não está alinhado com a mensagem do Evangelho, com a palavra de Deus, com as Escrituras que apontam para Cristo, nós não conseguimos identificar os sinais de Deus. Não somos aqueles que identificam o sinal em tudo quanto é coisa. Mas nós precisamos estar atentos para os sinais que Deus vai nos mostrando. Principalmente, não fazer confusão. Chamar o anticristo de Cristo, por exemplo, pode ser uma grande confusão. Pedro, então, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, ele vai mover os seus leitores para a base de tudo que é a Escritura Sagrada. O que ele chama a atenção aqui? Olhe para as Escrituras. E ela chegou para eles, primeiramente, então, por meio dos apóstolos. E é isso que ele está falando nesse verso 16 até o 18. Por quê? Ele vai dizer que os apóstolos, eles não anunciaram o poder da vida do Senhor, através de fábulas engenhosas. Mas quando ele fala o poder da vinda do Senhor, e aí ele está falando de parousia. Essa expressão, a vinda do Senhor em poder, é uma expressão que ela é definida aqui por parousia, uma expressão grega que significa isso ali mesmo, a vinda de Deus, mas no sentido futuro, no sentido posterior, não a primeira vinda, e às vezes muitos confundem, mas a segunda vinda. Pedro está olhando para isso. Ora, nós somos servos de Deus, então nos preparemos, sirvamos a Deus, para que nós aguardemos ansiosamente a sua segunda vinda. E essa palavra parousia aí, no original, ela transmite a ideia de um rei que chega em uma visita a algum lugar, com muitas pompas. Isso dá de fato a ponta, para a volta de Cristo, não para a primeira vinda. A primeira vinda não teve essa pomposidade, ele veio, nasceu numa manjedoura, no meio de uma estrebaria, mas depois ele foi para a cruz. Mas agora está falando de um tempo futuro, a volta de Cristo na sua majestade. Até porque no capítulo 3, verso 4, aqueles falsos mestres perguntam e eles questionam, aonde está a promessa da sua vinda? Quando Pedro então descreve como será a vinda do Senhor para combater aqueles falsos mestres. Claro que não por fábulas engenhosamente arquitetadas, montadas. Não é assim que eles levaram para aquele povo ali, para aquelas pessoas, o conhecimento de Jesus. Não foi uma mentira apresentada como verdade que eles levaram ali para eles entenderem o Evangelho. É muito parecido, talvez, a gente pode imaginar o que Filipe, lá no capítulo 8 de Atos, falou para aquele homem que estava naquela carruagem, lendo Isaías 53, mas sem entender. Então ele pergunta até para Filipe, essa passagem que eu estou lendo aqui, ela se refere a quê? Ela se refere ao autor? Isaías está falando dele mesmo? Ou está falando de um outro alguém? Filipe pega essa oportunidade, sim, está falando de outro alguém. Ele está apontando lá para frente, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi assim que eles levaram, não foi com fábulas, que era muito comum dos falsos mestres. Aliás, uma das afirmações que os falsos mestres faziam, no meio daquela igreja, no meio daquele povo, era que esses milagres, todos os milagres de Jesus Cristo, eles não foram milagres reais, mas eles foram tudo uma alegoria, talvez uma representação, mas não uma verdade.
Esses falsos mestres ensinavam essas coisas. Isso era muito comum quando nós lemos a igreja primitiva. Mas ao invés de levar com fábulas, contar historinhas enganosas para aquelas pessoas, Pedro vai dizer que eles foram como testemunhas oculares da sua majestade. E aí que ele entra apontando o que aconteceu. Ele cita apenas um fato, que eles presenciaram. Então eles, quem? Pedro, Tiago e João, que Jesus destaca dos discípulos e leva lá para aquele monte. E sempre lembrando, meus irmãos, quando ele fala monte aqui, ele faz questão de ressaltar a expressão monte. E monte tem a ver, possivelmente Pedro tem em mente a mesma coisa que aconteceu lá atrás, em Êxodo 24, quando Deus aparece a Moisés, depois lhe entrega as tábuas da lei, no Monte Santo. E Monte Santo, ele usa a expressão assim, por que Monte Santo? Por causa de fato dali ter ocorrido a presença de Deus. De que maneira? Através do próprio Jesus, e aí a divindade de Cristo, mas através das palavras de Deus que saem em alto bom som naquele momento. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. E eles presenciaram esse evento. Se você pegar Marcos capítulo 9, do 2 ao 13 e outros textos, eu não vou ler isso tudo agora, meu irmão, mas ele está registrando esse acontecimento, que é algo bem maravilhoso, deve ter sido algo esplendoroso aos olhos daqueles discípulos. Porque transfigurado, quando eles veem Jesus transfigurado ali, é mudar de forma mesmo. O grego significa isso, é a ideia da metamorfose. Houve uma transformação ali. Eles viram algo diferente quando eles olham e contemplam quem é ali? Jesus Cristo, que resplandece com um branco quase que cegante, e junto com ele Elias e Moisés. Há muitas interpretações aí para isso, mas não é a nossa intenção agora. Mas é importante olhar para isso, destacando a figura do Senhor Jesus Cristo, que é o destaque também que Pedro vai fazer aqui, quando ele olha para Jesus transfigurado. Ele vai comparar isso aí com a manifestação final de Jesus Cristo. Essa metamorfose, essa transformação é a mesma expressão também lá de Romanos 12:2, quando Paulo manda que nós nos transformemos, sejamos transformados, nosso caráter seja transformado no nosso interior cristão. A partir de dentro, nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. É nesse sentido que acontece isso, a transfiguração. O significado, houve uma transformação, uma mudança, algo enorme aconteceu ali, uma metamorfose. Essa momentânea glorificação de Jesus Cristo, ali em cima, no Monte da Transfiguração, e ela presenciada por esses 3 homens, ele vai apontar, então, como eu já disse, para a futura parousia, a futura manifestação de Jesus Cristo e a posterior glorificação dos filhos de Deus. O que vai acontecer na sequência da volta de Cristo são todos esses eventos finais, onde nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus, A elevação da igreja, a ressurreição dos mortos e, por fim, julgamentos, a separação e o céu para todos sempre, aonde nós estaremos com o Senhor e jamais precisaremos celebrar a ceia pela morte do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para as Escrituras, de fato, a cruz ela foi esse grande evento que inaugurou a redenção, mas essa redenção através da cruz ela vai se concretizando no evento, o evento da morte de Cristo, o evento da ressurreição, e se concretiza como o evento da volta do Senhor Jesus Cristo, até de uma forma bem resumida que eu estou passando para os irmãos. Essa parousia que Pedro pregou para eles, e que aqueles falsos mestres eles desacreditavam, é o próximo, então, grande evento para todos nós que cremos em Cristo. De fato, meus irmãos, quando nós celebramos a ceia, nós olhamos lá para o passado, e eu acabei de falar isso agora há pouco, para aquilo que foi feito, aquilo que nos trouxe vida e salvação. E nós somos gratos a Deus e celebramos isso. E a igreja celebra em forma de ordem e de gratidão a Deus.
Mas isso tudo aponta para o futuro, para a volta de Cristo e para a nossa reunião para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Isso de fato acaba sendo um alerta para nós no sentido de perseverança, de cuidado com a nossa vida, de serviço, ao nosso Deus. Tito vai chamar esse evento, de bendita esperança. Ele fala lá em 2,13 assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa manifestação maravilhosa. Nós já cantamos muito nas nossas igrejas a volta de Cristo. Talvez não cantemos tanto, Nós até cantamos aqui, mas hoje se canta mais alguma coisa mais momentânea. Enquanto que nossos olhares, segundo Pedro, é que nós olhamos para a volta de Cristo. Esse é o maior evento que nós estamos aguardando como servos de Deus. Pedro então destaca que esse Cristo que ele anunciou para aquele povo, para aqueles irmãos, tem parte com Deus, pela própria natureza, pela própria essência, porque lá o texto que nós lemos diz que ele recebeu de Deus Pai, honra e glória. Ele vem de Deus, ele faz parte dessa divindade. E é interessante quando você lê João, o Evangelho de João, a ênfase de João o tempo todo nos escritos são as falas de Jesus, que eu vim do Pai e volto para o Pai. E esse foi o grande impedimento do ministério dele. Porque quando eles ouviam isso, os judeus ouviam isso, eles queriam apedrejá-lo. Que parte este homem tem com o Pai? Em Mateus a gente vai ver que eles chamam ele que tem uma comunhão com os demônios. Então não era fácil crer, que esse homem vem do Pai. E isso tudo que acontece ali na transfiguração aponta também para essa comunhão e essa semelhança, essa natureza, essa essência de Deus e Cristo, como Cristo também sendo o grande Deus. Ele é o Deus encarnado. Então, ao som de este meu filho amado, em quem tenho ouvido a alegria, aliás, lá na hora do batismo, e nesse evento também, alguns evangelhos falam assim: a ele ouvi. Então preste atenção neste que está aí. Dessa forma, nessas palavras, Deus está mostrando que por seu grande amor e por sua abundante graça, ele se manifestou no meio dos homens através de seu Filho para salvar o pecador. Assim, meus irmãos, esse fato histórico, que é o acontecimento da transfiguração, ela aponta então para essa volta maravilhosa de Jesus Cristo. Nós não sabemos quando se dará, mesmo que alguns marquem datas, nós não sabemos, mas nós temos alguns sentimentos, que talvez esteja muito próximo de nós. E o que é próximo de nós? Será que é 1000 anos? Não sabemos. A Bíblia diz que isso para Deus é um dia, tempo muito curto. Os sinais, talvez, mesmo nos assustando, parecem-nos que estamos muito próximos da volta desse grande dia do Senhor. Deve ser um dia de alegria, e a igreja precisa celebrar isso, de fato, como um grande dia do Senhor. Esse dia que já foi pré-anunciado pelos profetas, Se pegar ler Daniel, se você ler Isaías, Zacarias e tantos outros profetas, eles vão falar desse grande dia de Deus em Cristo Jesus. Dessa forma, então, Moisés e também Elias, eles são identificados aí na transfiguração junto com Cristo, eles foram dois desses proclamadores, anunciadores, pré-anunciadores, cujas alianças que Deus firmou no passado com esses homens, elas são plenamente efetivadas então em Cristo Jesus. Tudo se fecha em Cristo Jesus, e daí para frente tudo se fechará em Cristo Jesus, com o grande dia do Senhor, a parousia, quando Ele estará voltando para recolher os seus. Pedro então está mostrando que a mensagem apostólica ela não é algo inventado por eles, pelos apóstolos, mas foi predito, foi pré-anunciado por Deus, e Deus se manifestou no meio deles através de Jesus Cristo. Mas Pedro ele fala que não somente através da mensagem
dos apóstolos, que eles devem atentar para o crescimento espiritual, para o desenvolvimento da fé, mas também através do testemunho das Escrituras sagradas, que esse segundo ponto aí está nos versos 19 e 21, que a gente vai ler agora. Assim, temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Saibam, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Essa expressão final, Espírito Santo, nos agrega muito, porque de fato é isso que aconteceu, toda a base, fundamento, para a gente crer em como Deus fez estas coisas. Pedro então diz mesmo, para aquela igreja, para aquele povo disperso naquelas regiões, nada mais é do que aquilo que Deus já havia prometido como provisão de redenção por meio dos profetas no passado. Agora está entrando nessa parte, vocês olhem para as Escrituras, confirem tudo isso nas Escrituras, confirem em Cristo nas Escrituras, confirem as promessas de Deus nas Escrituras. Olhem para as Escrituras. Escrituras, vamos resumir aqui de uma forma bem mais clara, como o Antigo Testamento. Ele ilustra então essa redenção anunciada a partir de uma escuridão, que vai encontrar luz. É isso que ele está falando aqui no começo. Uma escuridão que vai passando o tempo e ela vai se revelando com menos escuridão ainda, um pouco de claridade e plena luz e plena claridade. Deus sempre prometeu, ele está falando da redenção em Cristo mesmo, mas Deus sempre prometeu isso, meus irmãos, desde lá no começo. Na verdade, o anúncio da redenção, ele é pré-criação. Mas quando o homem peca e cai, o que Deus fala lá em Gênesis 3,15? A grande promessa, que é o pronto evangelho de verdade, a grande promessa da redenção já está prometida, já está selada e escrita ali, dado por Deus a nós. Efésios 1, 4, 5 diz assim, olha só: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu, Deus nos preparou a salvação antes da fundação do mundo. Tudo estava preparado para a nossa salvação. Então, ao longo dessa história bíblica, ele vem levantando sinais que se fecharão com a chegada do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E novamente, ao longo da história, é como se estivesse em um lugar tenebroso. À medida que a história bíblica vai passando, parece que há uma escuridão. Deus se revela através dos profetas, Deus fala através dos profetas, mas há uma escuridão porque ainda o Messias não veio. Está falando que é como que essa treva, essa luz, esse lugar tenebroso, apenas alguns vislumbres, alguns flashes da luz que virá com o Deus presente. Que ele fala que viu lá no Monte da Transfiguração aquilo que aconteceu. Essa luz perfeita, então, essa estrela da alva, no verso 19, final aí, ele está falando dessa estrela da alva, ele deve tentar para isso, é porque esse é o ponto final de uma escuridão que vai chegar numa luz. Essa estrela da alva foi anunciada de forma profética, e todos se valem desse texto ou desse acontecimento histórico. Quando Balaque, o rei Balaque, lá atrás, lá em Números 23, Números 24, está contando essa história, Números 25, conta essa história aí, quando o rei Balaque, ele era rei de Moabe, ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel que estava vindo, caminhando para Canaã, porque ele recebeu a notícia que é um povo de vitórias, é um povo que tem um Deus forte, então eles precisavam derrotar. Ele não sabia, ele falou: não adianta usar meu exército, mas se você, Balaão, profetizar, aí eu vou lutar com eles, nós vamos ganhar. Então Balaão
Ele profetiza. Quando ele profetiza, então, o que ele faz? Né? Ele anuncia o seguinte, se você ler o verso 17, capítulo 24, é interessante, tá? Eu não copiei aqui não, eu transcrevi. Mas ele diz que uma estrela procederá de Jacó, e com seu cetro derrotará Moabe e Edom, que é o povo, né, originário desse rei Balaque, que estava ali querendo matar Israel. Isso vai acontecer no primeiro cumprimento lá em 2 Samuel, quando o rei Davi, que é uma sombra de Cristo, uma figura de Cristo, um tipo, ele vai derrotar essas duas nações. Mas, meus irmãos, não é esse o cumprimento dessa profecia. Ela é um ponto do cumprimento, ela vai apontar, a Bíblia faz assim, é assim que a gente lê o Antigo Testamento, né, procurando Cristo. Ela vai apontar de fato, ela vai apontar para mais adiante, algo muito maior. Ela vai apontar para uma predição messiânica, e esse texto ele é visto como uma predição messiânica. Ou seja, Jesus Cristo como essa estrela da alva, que nascerá no coração em trevas, trazendo luz. É disso que ele está profetizando lá atrás, uma vitória muito maior. E aí, você vai ler o Evangelho de João, se pegar João 12, mas tantos outros textos, Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Por diversas vezes ele vai se anunciar dessa forma. E ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque Jesus é a luz do mundo. É dentro desse contexto de Pedro aqui, da forma como ele está escrevendo, meus irmãos, essa luz que salva e redime, ela vai se manifestar em glória na consumação de todas as coisas com a volta do Senhor Jesus Cristo, porque ele já anunciou esse Cristo que vinha. Mas ele está apontando agora para algo final, que ainda vai acontecer através de Cristo. Nós temos que entender isso como uma redenção plena de Deus, uma redenção completa, uma salvação completa. Se quem creu em Cristo recebeu a salvação da sua alma, não está condenado mais pelo pecado. Mas Deus tem uma obra mais completa, é a redenção final, onde todas as coisas, nosso corpo ou será arrebatado, ou precisará ser transformado da corrupção da morte e ressurreto. Essa é a obra que vai continuar. E Pedro está apontando que isso vai acontecer, e vocês creem nisso, vai se completar. Então completa-se, de certa forma, completa-se a obra redentora de Deus Pai, que cria, que salva da condenação do pecado por causa da queda, e que voltará para consumar toda a sua obra, finalizar a obra de Deus Pai. Então tem algo mais por vir, e nós nos alegramos e nos fiamos nisso. É como a estrela da alva de Jesus vai se identificar lá em Apocalipse 22, 16, que ele diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, ou da alva, Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, Pedro ele não deixa de afirmar a fonte das Escrituras Sagradas, nos versos 20 e 21, que é o próprio Deus. Pedro quer que eles olhem para isso. A fonte não somos nós, a fonte não são os apóstolos, a fonte não são os profetas, é Deus. A palavra de Deus que vocês precisam atentar, a fonte dela é o próprio Deus. E essa é a maravilha, meus irmãos, porque não foi escrita por homens, como que inspirada por homens, escrita por homens, senão de fato nós não poderíamos acreditar. Por isso que as expressões particular elucidação, particular interpretação, depende da versão sua, interpretação pessoal, está apontando com muito maior certeza para a forma em que os profetas lá do Antigo Testamento receberam essa mensagem de Deus e as registraram para a nossa edificação. É o que nós vamos chamar de inspiração. Esse texto, mais do que falar em como nós interpretamos isso aqui, ele está falando que, na verdade, ele está querendo chamar a atenção que os profetas não interpretaram o que Deus passou para eles do jeito deles, não, e nem ficaram estáticos. Eles receberam de Deus, e bem racionalmente, mas em obediência a Deus pelo poder do Espírito,
eles escreveram o que Deus mandou que eles escrevessem. E aí entra, meus irmãos, a maravilha de Deus, inclusive, de trazer à memória deles todos os acontecimentos. O verso 21 ele confirma nessa afirmação, dessa inspiração de Deus. No entanto, precisamos lembrar que tanto essa recepção das verdades de Deus pelos autores bíblicos, pelos profetas, os apóstolos, que nós chamamos de inspiração, né? E que lá está lá registrado em 2 Timóteo 3,16, foi dito pela manhã. Também a interpretação desses escritos que nós chamamos de iluminação, não mais inspiração, mas agora iluminação, se deram e vão sempre se dar pela obra efetiva e ativa do Espírito Santo de Deus, tanto para os que receberam e deixaram para nós, quanto nós que abrimos e interpretamos as Escrituras. É a ação do Espírito Santo de Deus. Inspiração não está aqui nesse texto, essa palavra explícita, mas ela está lá em 2 Timóteo 3,16, mas aqui está a ideia muito clara dela, da palavra de Deus inspirada. Homens falaram da parte de Deus, eles não falaram da parte deles, eles falaram da parte de Deus, no verso 21. E aí isso vai trazer o sentido aí, meus irmãos, que a gente pode pegar emprestado de 2 Timóteo. Sopro de Deus pelo poder do Espírito. É como se Deus estivesse soprando pelo poder do Espírito ao ouvido daqueles homens aquilo que ele queria que fosse escrito. É dessa forma que Deus está agindo. E essa ideia do sopro de Deus pelo poder do Espírito Santo é uma ideia de maior segurança nas Escrituras. Não há variação. Foi muito claro. Assim Deus inspirou pelo poder do Espírito Santo o quê? Mais de 40 escritores do Antigo e do Novo Testamento, que nós temos aqui dispostos para nós. Ao longo de aproximadamente 1500 anos, Deus foi compondo as Escrituras para ficar à nossa disposição. Dessa forma, nós não temos mais inspiração, então. É muito importante isso, tá? Porque a inspiração vai trazer a ideia de que de repente você está recebendo algo novo de Deus. Não. Tá? Não há mais revelação de Deus. Nesse sentido, está revelado tudo que nós precisamos. Tudo que precisamos está plenamente revelado nesses 66 livros da Bíblia. E precisamos atentar para isso. A lei de Deuteronômio 29 tem uma afirmação interessante. Diz lá que as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. É isso, olhar para aqui e cumprir tudo que está aqui. Elas nunca foram dadas por vontade humana, mas reveladas pela ação do Espírito Santo. Importante isso. E eu vou apenas, meus irmãos, fazer uma acréscimo aqui no final, que como nós já afirmamos, a interpretação das Escrituras, elas carecem também de plena ação do Espírito Santo. Aquele que lê e aquele que lendo deseja também aplicar as Escrituras Sagradas. É o que nós estamos fazendo, é o que eu faço, é o que os irmãos fazem, é o que você faz na sua leitura, no seu estudo da Palavra de Deus. Você vai interpretar a Palavra de Deus, mas você vai precisar diretamente da ação do Espírito Santo. Não dá para nós interpretarmos os nossos olhos, nós não vamos conseguir. Essa é a Palavra de Deus, ainda que ela venha de uma forma tão maravilhosa para nós, né? Mas o Espírito Santo nos ajuda. É o que nós denominamos, que eu já falei, de iluminação. O Salmo 119, verso 18, ele diz, né, que é uma oração pedindo iluminação a Deus para esse entendimento das Escrituras. E ele diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Eu não sei quantas vezes já vi o Paulo orar essa oração aqui, coisa maravilhosa. Mas nós precisamos disso. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E em Efésios, meus irmãos, capítulo 1, 17 a 19, Paulo ora para que a igreja reconhecesse a vontade de Deus na sua revelação. Ele diz lá: peço que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza
que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Não pode haver acréscimos, não pode haver ajustes, não pode haver atualizações, não pode haver modificações, não pode haver interferências, porque assim ela deixa de ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela não pode ser interpretada de quê? De fora para dentro. Nós ouvimos isso hoje pela manhã também. Ela precisa ser interpretada de dentro para fora. É exegese. É estudar as Escrituras para ensinar o povo de Deus. Se está difícil, continue buscando, procurando. Ore a Deus, peça a iluminação do Espírito. Busque texto que vai te ajudar a interpretar aquele texto. Por quê? Porque a primeira regra da hermenêutica que nós aprendemos é que a Bíblia interpreta a Bíblia. Concluindo, meus irmãos, Pedro está lembrando aqueles irmãos que o ministério de Cristo ele foi previsto por Deus e ele foi registrado antecipadamente pelos profetas e naturalmente cumprido por esse Cristo de Deus, mas foi também ensinado pelos apóstolos e que vai se fechar na consumação de tudo pelo próprio Cristo, encerrando esse plano divino da nossa redenção. Fecha a redenção. É nessa verdade que aqueles irmãos eles deveriam fundamentar a sua esperança, a sua fé. Eles não podiam desanimar, eles tinham que combater ainda os falsos ensinos com essas verdades. É pelo correto uso das Escrituras como autoridade máxima de fé e prática que eles seriam plenamente supridos espiritualmente e rejeitariam os enganos que estavam atormentando a vida da igreja. Bastava que então eles atentassem em obediência para os ensinos dos profetas e dos apóstolos. E aplicando isso para nós, meus irmãos, é um desafio que é lançado para nós como cristãos. Enquanto não se olha para as Escrituras como palavra de Deus e de forma plenamente suficiente, isso aqui, enquanto não olharmos como palavra de Deus e plenamente suficiente para nós, o ser humano ele vai tentar negar essa palavra aqui, ele vai tentar adaptar essa palavra para atender os seus anseios pessoais, seus anseios particulares. Enquanto não aceitá-la em plena obediência, não encontrará também pleno contentamento em Cristo. Você vai ver muitas pessoas descontentes, porque elas não encontraram ainda o pleno contentamento em Cristo nas Escrituras Sagradas. E isso é triste. Isso abre brechas. Quando a palavra de Deus ela não é suficiente, ela não é plena para nós, ela abre brechas para inserções de heresias, de dúvidas e muitas fraquezas espirituais. A palavra é apenas uma fonte de breves consultas esporádicas. Enquanto você não amá-la como palavra de Deus, você vai trocá-la por coisas que considerará muito mais valiosa do que ela. Seu tempo vai ser roubado, porque você ainda não amou a palavra de Deus. Mas quando você preferenciá-la, obedecê-la na sua totalidade, vai encontrar algo melhor do que o ouro, do que qualquer outra riqueza, do que qualquer outra coisa que possa ocupar e encher o seu tempo. Eu quero terminar com aquilo que Paulo leu aqui. O pastor Paulo leu, Salmo 19, 9 e 10. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Nela, meus irmãos, encontramos o que mais nós necessitamos. Não o dinheiro que aquele jovem encontrou, ou que aquelas pessoas escolheram, mas verdadeiramente Cristo, o Salvador, o nosso Supremo Redentor. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Se nós não a tivéssemos, nós ainda estávamos numa tenebrosa escuridão. Mas nós amanhecemos, nós estamos numa maravilhosa luz, porque quem está nos iluminando habita em nós, né? A estrela da manhã, a estrela da alva nos alcançou, e o seu Santo Espírito habita em nós. Louvado seja Deus por isso. Deus nos abençoe. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor,
Obrigado pela tua palavra, que ela seja viva, Deus, em nós, ela seja uma verdade, uma realidade. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comprometermos na sua leitura, mas também na sua obediência, para que sejamos, ó Deus, bem-sucedidos e conheçamos, ó Deus, as tuas promessas e aguardemos, ó Deus, em paz, mas com uma doce esperança, um desejo, ó Deus, da volta do Senhor, que vai se manifestar um dia, Deus, e estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o teu nome, bendita é a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.